Esses dias eu estava passeando no Instagram e eu vi uma postagem que relacionava alguns quadros com algumas cenas de Evangelho. É interessante porque quando a gente vai falar sobre uma obra, seja ela um world building, uma história, um livro, um mapa, uma relação, a gente percebe que o artista ele se referencia muito fortemente em outros artistas. Existe uma frase bem legal que diz que nós crescemos a partir de ombros de gigantes, onde algumas pessoas vão desbravando e a partir desse desbravamento você consegue ir crescendo a partir dessa ideia. Tanto que a proposta de roubar como um artista, você pega todas as referências que o mundo te dá, você transforma com o seu filtro e com isso a gente consegue fazer as suas obras originais. É impossível hoje em dia, depois de muitos milhares de anos de histórias, ideias e propostas, mas fazer algo original não está simplesmente em você reinventar a roda, mas sim conseguir redar significado para muitas vezes a própria roda. Tanto que nesse episódio eu vou trazer para vocês alguns quadros que as pessoas consideram que seja o que o artista usou como referência para fazer algumas cenas. Antes de mostrada, algumas imagens de alguns episódios estão uma qualidade bem ruim, então eu meio que para deixar um pouco de uma qualidade melhor, eu dei alguns prints e pedi para a IA dar uma repaginada. Vocês vão perceber que existem algumas imagens que são meio iatizadas, elas fizeram um upscale com algumas linhas diferentes, então você vai perceber que tem uma cara mais de Gemini, que foi mais ou menos o que eu usei para deixar um pouco mais a qualidade de algumas imagens. Mas o mais importante, sim, é a gente conversar e relacionar um com o outro, beleza? Então, bora lá conversar um pouco mais de como funciona essa relação e como a gente pode aprender muito trazendo essa experiência e na hora de interpretar algumas obras. Então, pessoal, começando aqui com A Noite Estrelada do Van Gogh, e é interessante porque quando a gente fala sobre o Van Gogh, ele pintou diversos quadros e sim teve diversas etapas da vida dele que mostrou algumas formas diferentes de ver o mundo. E isso é muito interessante para a gente já começar a relacionar. Porque o Van Gogh ele foi um pintor holandês aí mais ou menos do século XIX, se eu não me engano, e considerando que ele pintou diversos parâmetros como ele via o mundo, então se ele via o mundo de uma forma mais depressiva, ele usava de algumas cores, de uma forma um pouco mais esperançosa, ele usava de outras. Quando ele conhecia pessoas de uma cor, quando ele perdia algumas pessoas, fazia outras. E é legal porque o quadro estrelado, no caso essa imagem aqui do quadro estrelado, vocês percebem que a batida de pincel se mantém a mesma, então o estilo, a proposta, a voz do artista se mantém o mesmo. Só que esse quadro foi o primeiro quadro que ele pintou quando ele estava num asilo. Então, você percebe que existe essa ideia de que o céu ele é estrelado, só que o céu ele é um pouco abstrato. Parece que não existe o mesmo significado a partir do que o Van Gogh ele teve durante toda a vida dele, a mente dele foi muito inquieta, tanto com a parte da realidade, conta também como ele se via no mundo, como o Van Gogh tinha uma mente ansiosa e o universo por detrás dele também era algo que conflitia muito fortemente. Então, ele tem uma visão de mundo muito conflitante, porque da mesma forma que ele coloca como um céu estrelado, ele é um céu estrelado com umas imagens de que as estrelas são muito grandes, como se fossem bombas muito grandes. E referenciando mesmo essas bombas, nós temos essa imagem da cena, onde está lá o EVA 00, o EVA 01, com as relações das bombas, explosões e ataques e tudo mais, mas enquanto acontece todos esses ataques, todas essas explosões, todas essas imagens desse céu, continua sendo uma noite estrelada, só que as estrelas são bombas e mísseis, e existe uma conversa entre o Ginji e esse outro personagem, que ele pergunta pro Ginji, tá,
Se você não for fazer o seu trabalho, alguém vai ter que fazer. E sabe quem está lá? É o Ray. E você sabe qual que é a situação dela em relação ao Eva. Então você percebe que aqui nós temos, da mesma forma que o Van Gogh trouxe essa ideia conflitante, existe um conflito de identidade entre o que o Guindy faz, o que ele deveria fazer, o que acontece, tanto que ele decide desistir de tudo e sai, tanto que até tá com a mochilinha dele. Então você percebe que aqui a mesma proposta que Van Gogh tem de um céu estrelado e os mesmos elementos de que nós temos o céu estrelado com bombas, explosões e essas bolas gigantescas dentro da proposta que existe na Noite Estrelada, nós temos também as explosões que existem dentro da ideia da noite durante o ataque em relação ao Eva. Então é bem legal porque quando você vai interpretar uma obra, você tem que imaginar não apenas a obra por si só, não apenas o como ela reflete na história, aquela cena, aquela descrição específica, mas também entender que o artista tem sim as suas referências, e mesmo que você não entenda, ou no caso, não saiba muito claramente que essa imagem ou essa cena referencia essa outra obra, seja ela uma história, um quadrinho, um quadro, um poema, o que seja, quando você percebe e cria essas próprias referências, você coloca muito mais profundidade na obra em si. Então você, escritor, escritora, mestre de RPG, que vai conduzir a sua narrativa, e você, nossa, essa cena desse quadro, desse filme, desse quadrinho, dessa história, me marcou demais. Como que eu vou poder evocar isso dentro da minha obra, dentro da minha proposta? Então é bem legal porque trazendo isso você sim tem diversos elementos diferentes e propostas diferentes para a sua conexão. Seguindo, nós temos aqui também a árvore da vida da Cabala, e é legal porque esse símbolo ele já apareceu diversas vezes em diversas obras diferentes. Tanto que aparece em Yu-Gi-Oh!, aparece em Evangelho, aparece isso em diversas obras, muitas na real. Mas, de uma forma geral, a árvore da vida, ela representa meio que o caminho do universo e o mapa espiritual daquele. É como se fosse a estrutura do universo, do divino, do material, o caminho da evolução. Existem diversos fatores e elementos. Eu poderia ficar aí dizendo diversos pontos diferentes. Só que o que é interessante sobre o fator do significado simbólico é que a árvore da vida não é necessariamente uma relação de religião. Ela é um mapa da mente humana, ela também pode ser considerado como um caminho do autoconhecimento, um sistema simbólico do equilíbrio de opostos quanto à força, à misericórdia. Cada uma dessas esferas, elas têm um ideal significado. Nós temos o Keter, que é a coroa, é a origem divina, é a pura consciência. Nós temos o Cloma, que ele é a sabedoria, a energia criativa. Nós temos o Bina, que é o entendimento, a organização, a forma, o como o universo é orquestrado. O Tiferet, que ele é a beleza, o equilíbrio, a harmonia de tudo aquilo que é construído. O Mufat, que é o reino, é a parte mais material do reino propriamente dito. Então vocês percebem que cada uma desses elementos consiste em como se fosse aqueles 7 reinos de Asgard, né? No caso do mundo nórdico, nós temos o Asgard, nós temos o mundo dos gigantes, nós temos o gelo, nós temos o inferno, temos o mundo dos homens. Então você percebe que aqui nós temos cada um dos reinos com o seu significado. Nós temos o Sansara dentro da religião budista, que é a roda da vida, que traz toda essa ideia das suas reencarnações. E o mais interessante é que durante esse momento nós temos essa cena dentro da mesma proposta do Evangelho. Quando já está final, já meio que venceu todos os anjos, está para finalizar mesmo a obra, mas Adão, Eva, Evangelho, os anjos, você percebe que existe muito forte, aparece significativamente enorme com as propostas que seriam os... meio que eles tentaram fazer clones dos Evas,
E esses clones meio que ganharam uma mente coletiva porque existe interação direta com o terceiro impacto. Então você percebe que aqui não apenas referencia a árvore da vida da Cabala de uma forma geral, mas é como se realmente trouxesse ela. Nós temos os anjos, nós temos os Evas, a gente tem os espíritos, a gente tem os universos, as relações. E como eu falei sobre a proposta de ter cada um dos círculos, que são chamados de Sephiroths, né, as Sephiroths, né, que tanto que até aparece na parte do Final Fantasy, o grande Sephiroth, é porque ele consiste em uma consciência, em um nível, em uma reconstrução mais da humanidade, de uma forma geral, como sagrado, divino. Ele simboliza diversas relações do aspecto da criação de Deus, da criação de uma forma geral, e da mente humana, tanto que existe essa relação direta entre o homem e o sagrado. E nessa cena do Evangelho também existe essa relação, porque mais pra frente na história, alguns capítulos pra frente, o Guinde cria uma conexão onde ele torna tudo uma realidade de acordo com a sua percepção. Tanto que existem diversos finais no Evangelho, tem o final do mangá, tem o final do primeiro anime, tem o final que é um pouco mais próximo do mangá, mas um pouco mais explicado na série mais moderna. Então você percebe que sim, existe diversos finais que tentam explicar toda essa inconsistência, essa criação da realidade, toda essa forma e formato que existe de uma forma geral dentro das construções. Então é muito legal porque da mesma forma que a Cabala traz essa proposta de todos os Sephiroths, todos os círculos tem a origem divina, a energia, o equilíbrio, a harmonia, o mundo material, a forma, a organização, a criatividade. Tudo isso é a forma como o mundo, o universo é reconstruído. E toda essa cena de Evangelho também é porque, a partir da forma, do equilíbrio, da harmonia, da mente, da criatividade, do Guinde, vai ser refeito um novo mundo. Então, aquele final do parabéns, né? Tem tudo um significado por detrás, e no mangá a mesma coisa. Tanto que ele tá num dos flashbacks dele, a relação que existe com a neve caindo, e no futuro você vai sentir como que é a neve, porque você nasceu depois do segundo impacto, então você não sabe como que funciona e blá 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 blá. E no final da história o Guinde sente o que seria a neve, mas não uma neve radioativa. Então você percebe que sim, toda essa construção por detrás, essa cena utilizada a partir da imagem que existe da parte da árvore da vida da Cabala, tem essa proposta bem interessante. Seguindo aqui nós temos as cifras e constelações apaixonados por uma mulher. E é interessante porque esse quadro, ele tem uma relação que é muito legal, porque acontece. O artista, ele é o Juan Miró, de 1941, ele é um artista espanhol. E é legal porque, se você for pegar essa imagem, ela traz diversos pequenos significados, dependendo de qual é o aspecto que você vai olhar. A gente tem, por exemplo, aqui todas essas estrelas, né, como se fossem essas constelações. Então é como se nós estivéssemos vendo o universo, ou pelo menos vendo aquele céu estrelado. A gente tem aquela abstração que existe, que ao ver uma constelação eu não consigo ver um cavalo, eu não consigo ver um touro, eu não consigo ver, né, uma criança, eu não consigo ver nada como está ali. A partir que você sabe que aquela é a constelação de X ou Y, você consegue então entender mais ou menos como que seria cada um dos formatos. Então ele é muito abstrato, a constelação é abstrata, a sua relação com o universo é uma relação abstrata. Qual que é o seu papel no universo? Eu sou apenas uma sequência de coincidências que gerou uma perspectiva chamada vida? Então toda essa parte filosófica do que é a vida, para que eu sirvo, para onde eu vou, tem muito disso. E é legal porque aqui, quando você bate o olho nessa imagem, alguns podem dizer que você vê um elefante, outros falam que você pode ver uma mulher. E aqui é legal porque o artista,
Da mesma forma que o amor ele é um sentimento que ele é palpável, mas ele é abstrato, entender o amor também é algo abstrato. Tanto que esse artista, ele pintou durante um período que ele queria fugir da realidade da guerra, estamos falando de 1941, então Primeira, Segunda Guerra Mundial tá aí explodindo, estamos num momento de um estilo surrealista, um abstracismo, ele é muito forte dentro dessa ideia, então ele fica se perguntando qual que é a função da humanidade, seria guerrear, seria o que? Seria amar? Seria todo esse imaginativo que ele tem a partir de um refúgio lírico. Esse refúgio de que, da mesma forma que o colo de mãe ele é um refúgio, o colo de uma mulher é o refúgio do homem. Então você percebe que ele tenta de alguma forma fugir, mas ele não entende a relação que ele tem direto com aquilo. Tanto que a imagem que tem essa referência na própria história é essa, vocês podem perceber que é muito Iá, é porque realmente a Iá deu uma modificada. Vou até também deixar aqui a imagem original, mas deixa essa aqui para ficar uma qualidade um pouco melhor. Só que você percebe que esse anjo, ele está no céu. Ele está fora da terra. Ele ataca de fora da terra. Então é como se tivesse a relação que existe com esse Eva é uma relação, com esse anjo, na verdade, é uma relação muito longe, é muito abstrata. Eles não fazem ideia de como eles podem vencer essa criatura. Tanto que ele tem a chance de cair, ele tem a chance de atacar, tem que atacar de longe, aí atira, e tem toda essa ideia, porque quando a gente fala sobre a proposta como uma estrela, uma constelação, tem isso. Mas, Safo, e o apaixonado por uma mulher? Nesse episódio tá uma relação muito forte, porque nós temos a Misato, nós temos o sentimento que o Ginji tem, nós temos o sentimento que tem o namorado, né, o ex-namorado da Misato também tá nessa história de ela tem esse remember. Nós temos a Asuna, que também é apaixonada por ele. Então você percebe que temos um amor dentro desse capítulo, dentro desse arco da história, onde o amor é algo que é o grande conflito. Esse conflito vai gerar uma cabeça diferente nos próprios personagens, nos próprios protagonistas e outros personagens coadjuvantes de uma forma geral. Então você percebe que aqui todo o arco desse anjo foi pautado em cima desse quadro. Porque nós temos amores abstratos, nós temos a fuga de guerra, nós temos a ideia das constelações, porque o anjo está fora da atmosfera, então é mais difícil. A música, tema desse arco, desse anjo, ele é uma orquestra muito mais sem letra, apesar de que todas elas não têm letra, mas a composição da música desse arco, ele é muito mais caótico. Então você percebe que esse arco, esse Eva, esse anjo, toda essa parte da destruição desse específico tem uma relação direta com a cifra, no caso, as músicas utilizadas para vencer e para meio que ambientar esse capítulo. Tem a constelação, essa relação com o externo, tanto que esse anjo está na atmosfera. Temos a parte do apaixonado por uma mulher, porque tem todo o trâmite da volta do amor, a disputa entre as duas mulheres, o amor infantil, o amor adulto, o amor maduro, a descoberta do amor propriamente dito. Então você percebe que aqui não foi apenas uma referência da imagem em si, mas a referência inteira do capítulo desse arco. Em seguida nós temos aqui os girassóis, e é interessante porque os 12 girassóis, ele foi meio que um período do Van Gogh que ele estava um pouco mais trabalhando com coisas do cotidiano. Meio que a batata, ou o camponês, temos diversas fases do Van Gogh, né, como eu já falei. E aqui ele é um período onde ele está um pouco mais de boa, um pouco mais alegre de uma forma geral.
Só que esse quadro, dentro do aspecto do quadro propriamente dito, os elementos gráficos que existem nesse quadro é um tanto interessante. Por quê? Porque os dois girassóis, ele trabalha com diversos microsignificados. Por exemplo, se a gente for considerar que os girassóis, eles é um ambiente, tipo, tem sol, calor, um campo de girassol é um campo mais bonito, acolhedor. Nós temos a proposta do girassol que ele vai se movimentando em direção ao sol, mostrando também esse ciclo que existe entre um e outro, com um movimento cíclico de voltar e virar e voltar e virar, essas repetições que existem dentro desse ciclo. E temos a energia do sol, porque a luz, o calor que vai meio que seguir o girassol. No caso, o girassol vai seguir esse caminho um pouco mais direcionado, mais acolhedor. Só que o legal é que o girassol, ele é muitas vezes associado com a própria imagem do sol propriamente dito. Então, o próprio girassol, ele é o sol, ele é o acolhedor, ele é isso que vai ser o guia por detrás. Mas também nós temos a relação que existe com a abundância. Porque num campo de girassóis, a gente tem, para só vocês terem uma ideia, a flor do girassol não é aquela flor amarela, são aqueles micropelinhos que ficam ali na frente. Aquilo é a flor. Todo carpelo, aquele grande único girassol, na verdade é um conjunto de várias florezinhas. Então sim, o girassol ele é um conjunto de flores, ele é uma abundância. E existe um contraste muito interessante no simbolismo do girassol, porque como ele representa a passagem do tempo, ele representa a beleza das flores, porque ele é, querendo ou não, uma flor, mas a decadência do tempo dentro da ideia. E se vocês forem ver aqui, dentro do vaso, nós temos flores já mortas, caídas, nós temos brotos que estão para abrir, que são as mais do meio, a gente tem já abertas, que estão mais nas pontas, a gente tem dentro das abertas em diversos estágios diferentes. Então, mesmo que represente algo da abundância, do bonito, do legal, do acolhedor, aqui mostra muito claramente a passagem do tempo. E essa passagem do tempo está diretamente relacionada à maturidade daquilo que está sendo passado do tempo. E com isso a gente tem aqui o campo de girassóis do flashback do Kindy. Nós estamos num campo onde o amarelo é energia, é vivacidade, é alegria, é o sol, é o calor, é o quente, é tudo de bom. Só que o amarelo também é a cor do medo, a cor da insanidade, a cor das doenças mentais. Da mesma forma que o verde tem a esperança, a gente tem o verde da natureza, nós temos o verde do veneno, do podre, do baldoso, tanto que existe o verde natural e existe o verde do veneno, tanto que o verde é a cor da Sonserina em Harry Potter, a cor do veneno da cobra. Então aqui você percebe que da mesma forma que existe esse elemento muito forte da parte das cores, da alegria, existe também, ele está dentro de um ambiente abundante, alegre, festivo, onde o guia é tudo aquilo. Porém, cria esse contraste muito forte, que é uma das funções do espaço, é algo maravilhoso, que é o contraste emocional, ou intensificação do contraste emocional. A gente tem, da mesma forma que o girassol batendo muito forte na nossa cara, a gente tem o Kindy em terceiro plano, nem em segundo. Primeiro plano a gente tem esse girassol, no segundo plano nós temos o campo de girassóis, em terceiro plano nós temos o Kindy, em quarto plano a gente tem uma explosão, um fogo, ou simplesmente um pôr do sol meio torto. Então você percebe que esse contraste que existe também é um contraste muito claro no Van Gogh. Então muitas pessoas acreditam que as grandes e melhores cenas que existem de Evangelho está diretamente relacionado com as propostas dos quadros do Van Gogh, não apenas essas cenas que eu estou mostrando para você, porque aqui a gente tem toda essa ideia de mostrar como é, como não é, como deve sentir, como não deve sentir. E isso que é muito interessante. Quando você for construir as suas cenas, descrever as suas cenas, fazer os seus grandes momentos, seus arcos, seja de ação, de reflexão, de ação, de rebote,
tudo isso, quando você para e visualiza essa cena, você tem que entender qual que é o princípio dessa cena, qual é o princípio que você quer trazer emocional, descritivo, narrativo, de personagem, de arco. E toda essa descrição, principalmente para você, mestre, que trabalha com muita força a ideia do teatro da mente na hora, no momento, e você consegue sentir a reação que tem dos seus jogadores com a sua cena, você tem muito claro as suas referências, para que essa referência também intensifique a cena que você quer trazer de uma forma geral. E agora a gente vai falar sobre The General Zapeten Angel, como vocês podem ver aqui nessa imagem. E o detalhe importante sobre esse aqui é que, na verdade, ele faz parte de uma coletânea, ele é, na verdade, uma antologia, que é uma coletânea de contos de ficção científica e fantasia satírica. Você percebe que os contos por detrás traz essa força. Eu não li todos os contos, eu apenas li The General Zapten Angel, que é o nome do conto que dá nome ao livro, e é uma história muito boa. Eu sugiro demais que, se vocês tiverem oportunidade, vão atrás de ler. Eu gostei bastante, quero até ver as outras histórias, eu acho que vai ser bem legal. O Howard Fastly, ele é um escritor que, se você gosta de coisas que mexe com um tema sensível, mas ele tenta levar de uma forma que é tão absurda que você fala, não pode ser verdade. E realmente, é uma fantasia. Só que é uma fantasia absurda. Ele é uma coletânea de histórias que o conto, necessariamente, esse conto específico, The General Zapten Angel, ele é um conto onde o general americano, ele fala sobre as grandes vitórias impecáveis do abate que ele teve em relação aos grandes anjos. Ele é um general tão poderoso que ele fala que ele foi na guerra e conseguiu destruir os anjos. Nossa, mas como assim? É como se você pedisse para uma criança contar para você o que aconteceu e você desse pilha para ele. E a história, ela conta como ela meio que passa mais ou menos a proposta da Guerra do Vietnã, onde foi uma guerra perdida, só que foi uma guerra perdida de uma tal forma que eles tentam mostrar que ok, não, foi diferente. Né? A história foca numa ideia de que autoridades militares e religiosas, elas são tão importantes e tão fortes que eles conseguiram destruir aquela incrível criatura que, na verdade, é uma criatura divina. E eles contam como se fosse a melhor coisa do mundo, porque não, que nós conseguimos. E a história é uma relação tão infantilizada com a relação que realmente você chega assim e pergunta para a criança: como que foi isso? Tio, pai, primo, não sei o que lá. Foi assim, foi na trilha, e foi legal, no mato, e você encontrou uma coisa estranha no mato. Eu encontrei, porque você vai dando pilha pra criança, a criança imaginativa, ela vai trazendo todas essas ideias. Só que a história, ela traz uma violência tão gratuita, porque a violência, a ganância, os pesadelos, tudo que representa a parte decrépita, pelo fato também de eles terem matado um anjo. Para eles ganharam, foi uma vitória maravilhosa, porque, nossa, que não sei o que, mas na verdade eles destruíram uma criatura divina. Então você percebe que é tão absurdo o que acontece, é tão grotesco o que acontece, que você percebe como assim? Tanto que aqui a gente vê essa criatura angelical maravilhosa, caída no próprio mar de sangue dela. E isso é legal porque quando a gente pega essa mesma imagem, eu não consegui pedir para a IA, porque a IA disse que isso quebra um pouco as diretrizes, então não consegui fazer o upscale dessa imagem, então vai ter que ser essa aqui mesmo, a original. Vocês veem o rosto que nós temos da Rey, meio que aberta, num mar de sangue, onde o Gimli está nadando nesse mar de sangue. E é interessante porque, nesse aspecto, a Rey já está no seu formato angelical. Eles fizeram de tudo para matar essa criatura.
Tanto que a Rey ela morre e ela volta não lembrando, porque na verdade aquilo é um clone daquela primeira Rey, então a anterior teve a experiência com o Shinji, então ela teve uma relação direta, porém como existe essa ideia de consciência coletiva entre as cópias por causa dessa conexão que tem entre os Evas, os anjos, Adão e papapá, você percebe que sim, tem toda essa relação. Então ela vai entendendo que tem isso, e toda a felicidade de agora vamos destruir todos os anjos não é algo tão glorioso. Porque o que acontece em Nerve, né, a organização responsável por destruir, percebe que na verdade existe toda uma conspiração por detrás. Os anciões pensam de uma forma, o pai do Ginji, do Ikari, ele pensa de uma outra forma. Então toda essa guerra, esses conflitos, e acaba sendo uma briga infantilizada. E você percebe em Evangelion como que ele é uma história que tem uma violência gráfica enorme. Criatura, canibalismo, e come, arranca, explode, tira, e decepa e arranca fora. Então você percebe que existem diversas relações que, de uma forma geral, essa cena, obviamente, ela é muito clássica em relação a essa aqui, então falar que não existe uma referência ou uma forma muito direta de percepção realmente seria muito engraçado dizer que não, mas existe sim essa ideia de que toda essa conexão de toda a trama de Evangelion, a parte sociopolítica e sarcástica da história, lembra muito o conto do General Zapten Angel, principalmente esse capítulo que tem a morte dos principais anjos, mas toda a ideia cômica, porém satírica, e de toda a ganância e violência e pesadelos e doenças mentais, parece muito que o criador leu o conto e falou: caraca, e se a gente lutasse contra essas criaturas reais? E fez todos esses anjos. Tanto que o general, eles mataram apenas um anjo, e no caso do Evangelho mataram diversos anjos. Então sim, realmente é algo muito, muito legal quando a gente fala sobre essas referências. Aqui nós temos Dante e Virgílio saindo do inferno, e é legal porque pra galera que já leu Dante, seja o inferno, o purgatório ou o céu, temos aí diversos pontos diferentes. E no final do capítulo, que ele é, se não me engano, 35 ou 34, eu sei que é entre 30 e 35, que é os últimos capítulos do Inferno na Divina Comédia. O Dante e o Virgílio conseguem escapar do Inferno e tem essa relação direta com o corpo do Satanás. Tanto que vocês conseguem perceber a imagem do Satanás caído com as pernas para cima, e tá aí o Dante e o Virgílio saindo. E é legal porque essa imagem já representa também um conto grego, que era do Orfeu e a sua amada Eurídice, que estavam para sair do inferno, porém Eurídice ela é puxada de volta porque o Orfeu ele pensa que está vendo o sol, tanto que eles tinham que sair do inferno, porém quando ele vê o sol, que na verdade não era o sol, ele olha para trás para dizer para Eurídice que eles tinham chegado até o final, mas não era, e ela foi puxada de volta para o inferno. Então você percebe que esse momento da saída, essa parte final que existe da saída deles, referencia obviamente também a uma outra história anterior. Então é legal porque Evangelion referenciou a um quadro, e esse quadro referenciou, na verdade, a um conto grego já antigo. Então, tanto que no capítulo que existe até a questão da descida do inferno e tudo mais, ele traz muito a ideia da relação que existe do Córcito. Se um dia vocês quiserem que eu fale sobre a Divina Comédia, com certeza eu posso fazer, só que ele é gigantesco. Eu teria que fazer capítulo por capítulo, mas é algo bem legal, vale a pena a gente discutir, caso vocês acharem interessante. E é legal porque a saída, existe essa travessia do caminho até a superfície. E o retorno tem uma frase muito célebre, que eu não sei de cabeça, vou até ler para vocês, que é Te quindi iximo an riveder le stelle, que seria, dali saímos para ver as novas estrelas, que representa também essa ideia que existe
da volta do inferno com Orfeu e Eurídice, mas também a representação artística que existe a ideia das almas que foram condenadas aí no inferno. Mas Rafa, e aí? Como que funciona? Aqui acontece a mesma coisa. É uma cena extremamente cômica do Eva 02 caído com as pernas para cima. E o legal é que tem o fato de o grande fracasso, porque nesse momento a Asuna ela tá com num momento de inferno astral absurdo. Então é legal porque aqui eles representaram a cena final da volta do inferno em relação ao que? Ao Eva perdendo com as pernas para cima e todo o inferno astral que tinha também da nossa protagonista. Agora a gente chega aqui ao Homem Velho com a Cabeça às Mãos, um outro quadro do Van Gogh. E esse quadro, ele representa muito mais a angústia, a solidão e a luta pela depressão. Por quê? Quando você está triste, fetal, né? Posição fetal, que lembra um pouco. Nós temos também a questão da tristeza, mãos ao rosto. Não quero ver, não quero que ninguém me veja. Então você percebe que de uma forma um pouco natural da própria composição do comportamento humano, quando você está triste, você se abraça a perna, olha para baixo. Tem até a brincadeira, no Chaves tem muito disso, que é o Kiko chorando, que ele vai e tampa o rosto para não mostrar o seu momento de choro, apesar do choro dele ser muito característico. Então você percebe que sim, é toda uma ideia de um comportamento humano, essa exaustão da humanidade física e emocional. Tanto que a cena representada é uma cena basicamente idêntica, onde nós temos um fundo preto, onde não existe nada, apenas o foco no guinte e a sua tristeza e seu cansaço emocional. Ah, mas se for isso, toda e qualquer cena de cansaço emocional vai ser referenciada no quadro O Homem Velho? Claro que não. Porque aqui você percebe que toda a história, ela traz e leva para essa canseira, essa depressão, essa exaustão, essa dor física e emocional, e você percebe que a própria conformação do corpo, a linguagem corporal é muito clássica para esse tipo de conformação também. Você percebe que é isso que ele representa, é essa profunda angústia do estado de espírito que não apenas aborda a velhice como algo velho claro, mas a velhice como a canseira de algo que foi prolongado durante muito tempo. Tristeza, luto, solidão, a vulnerabilidade humana também entrando nesse aspecto. Então você percebe que tanto a imagem que traz do velho sobre uma cadeira num fundo neutro, aqui a gente vê o Guinde sentado numa cadeira num fundo neutro. E com isso a gente chega na nossa última imagem de hoje, que é Saturno devorando o próprio filho. Essa imagem é muito clássica, já apareceu em diversos lugares diferentes, tanto que alguns colocam como Saturno, outros colocam como Cronos, aí depende de como for, mas é Saturno devorando o filho, é uma pintura feita por Francisco Goya. E é legal porque existe uma proposta da parte da mitologia grega, onde é muito normal o filho sobrejugar o pai. É algo normal da natureza, onde o pai vai dar abertura para que o seu filho cresça. Mas Cronos, ele tinha tanto medo de ser destronado que esse comer o próprio filho está ligado ao horror, à insanidade, à tirania, à loucura, à violência e à fragilidade diante da morte. Porque se o Cronos, né, Saturno, o Cronos, ele não tivesse medo de ser destronado, ele não teria medo da morte. Ele não teria medo de ser morto ou ser trocado pelo filho. Então, o Cronos, que representa o tempo, ele não aceita ser vencido pelo tempo. Onde o medo, a perda do poder baseado em toda essa ideia está muito claramente ligada a isso. Além da ideia de canibalismo, agressão, símbolos humanos, diversos que vocês podem ir percebendo. E é interessante porque o Francisco Goya, quando
ele já estava na sua época de final de vida, ele estava um pouco mais idoso, ele teve um momento de afastamento da família, e com isso, esse isolamento em relação ao filho dele, ele meio que trouxe como algo mais palpável dentro dessa representatividade, onde o medo dessa aproximação gerava esse canibalismo. Tanto que a gente percebe que existe uma aversão à realidade juntamente com a questão das expectativas. E a cena onde o Eva está se alimentando do anjo para poder se recuperar é como se fosse uma contramedida, ou no caso, uma contraindicação, não contraindicação, mas seria como se aqui nós tínhamos o pai comendo o filho. Só que o Eva, ele é o filhote de algo maior que em relação aos anjos. Então é como se fosse uma reação contrária, uma brincadeira totalmente mórbida, horrenda, que traz essa ideia de agora é o filho que vai se alimentar do pai. E aqui mostra, claro, muito mais as ideias do simbolismo por detrás. A ideia do próprio medo, porque o medo que o Gindi tem, querer sobreviver, pelo fato de ter o braço sido arrancado, ter se destruído, o medo de querer sobreviver gera toda essa situação por detrás de querer se alimentar, o horror, a insanidade, a loucura, tudo que representa a evocação do horror em relação aqui a gente vê do Saturno, Crono, comendo o próprio filho, mas aqui também você vê esse filho comendo o pai, mas todo esse sentimento de insanidade, loucura, terror, vai muito mais forte em cima dessa proposta. Tanto que, de uma forma geral, quando a gente vai falar sobre a ideia da construção, quando você for fazer novamente, reforçando a proposta do vídeo, não é mostrar a relação que existe do anime com o quadro, mas sim mostrar para vocês que nós sim devemos meio que tomar de todas as referências. Roube como um artista de verdade. Entenda todo esse universo de referências, esse universo de percepções, de sentimentos e vontades e tudo, e transforme isso em criação, e transforme isso em proposta narrativa, para que faça sentido. E quando você entende tanto as camadas, tanto na hora de interpretar a obra, você vai conseguir que, se você consegue interpretar isso numa obra, ver que, isso aqui representa da mesma forma que ele está comendo um terror, um horror, uma coisa muito mais visceral, da mesma forma que Cronos comeu o próprio filho, mostrando esse medo, essa insanidade, traz mais profundidade da obra. E o legal é que quando você percebe isso, você faz a mesma coisa. Você entende que, não, eu quero que essa obra, no caso dessa cena, traga esse sentimento, da mesma forma que essa outra obra também traz esse mesmo sentimento, e com isso eu crio toda essa unidade, perspectiva, de uma forma geral, de uma forma mais interessante. Então, pessoal, se chegaram até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, foi um vídeo gigantesco, mas eu gosto muito de bater esse papo com vocês, mostrar todas essas ideias, essas referências, e se eu pudesse bater mais papo com vocês, ficarem 1 hora, 2 horas, seria realmente algo incrivelmente apreciado. Se vocês chegaram até aqui, por favor, deixe aqui nos comentários se vocês gostaram, se vocês querem que eu traga outras obras, quer que eu traga o review da ideia do Dante, do Inferno, todos os capítulos, quer que eu fale também sobre a obra de General Zeppelin Angel e outros elementos, com certeza vou trazer para vocês, vou ficar isso muito feliz. Use a Buda das construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!